Então, bem-vindos à aula 18 da disciplina de linguagens formais e autômatos. Hoje a gente vai ver linguagens não regulares, ou seja, a gente vai, na verdade, aprender a mostrar que uma certa linguagem não é regular. Em outras palavras, né, que não existe um AFD, AFND ou uma expressão regular que descreva essa linguagem, tá? Então, aqui é o sumário da nossa aula de hoje, tá? Então, a gente vai rever alguns tópicos vistos em aulas anteriores e depois a gente vai ver essas linguagens não regulares aqui, tá? Então, vamos lá. Em aulas passadas, a gente fez uma revisão, né, sobre tipos de demonstrações, tá? Ou então tipos de provas, tá? Então, provas de teoremas. Então, a gente viu a contradição, ok? Então, eu vou precisar desse tipo de demonstração aqui para fazer a conclusão de que algumas linguagens não são regulares, ok? E a aula passada a gente viu o lema do bombeamento, tá? Que aqui eu vou chamar de LB, no caso, tá? Então, lema do bombeamento eu vou chamar de LB. Que basicamente é esse aqui, né? Então, se A é uma certa linguagem regular, a gente mostrou, né, esse teorema aqui na aula passada, né? Então, se A é uma linguagem regular, então existe P, aqui no caso é o comprimento do bombeamento, tal que para todo S, ou seja, toda cadeia S pertencente ao A, que tem um tamanho pelo menos P, podemos quebrá-la em 3, ok? Esse S em 3, no caso que eu estou dizendo que é o x, y, z, satisfazendo essas três propriedades aqui. A primeira diz o quê? Que você pode repetir essa subcadeia do meio, que é o y, quantas vezes você quiser, inclusive nenhuma vez, tá? Então, aqui quando você pega o x maior ou igual a zero, né? O zero seria, o y elevado a zero seria equivalente ao seu epsilon. Na nossa segunda condição aqui, a gente tem que, de fato, esse pedaço do meio, né? Essa subsequência do meio y, ela tem pelo menos um elemento, ok? Então, o comprimento dela é estritamente maior do que zero. E os dois primeiros pedaços, que são o x e o y, a gente tem que ele é no máximo, o tamanho, né, o comprimento dele é no máximo p. Okay? Então, dado que a gente fez essa breve revisão aqui de aulas anteriores, então vamos partir logo para o nosso conteúdo da aula de hoje, que são linguagens não regulares. Então, só lembrando aqui, ó, contradição já é uma pista para você mostrar que uma certa linguagem não é regular, tá? Então aqui, ó, eu vou te dar esse lema aqui. Então, o lema, basicamente, é essa linguagem B aqui, a gente viu a aula passada, eu só falei que ela não é regular, tá? Mas, assim, eu falei mais ou menos por cima porque que ela não era uma linguagem regular, só que ainda fica um pouco obscuro, né? Porque você simplesmente falar e dar uma vaga intuição, né, do que porque não funciona, né, é uma coisa. Agora outra é você fazer uma demonstração, ok? Você validar o que de fato você falou, que é dizer que ela não é uma linguagem regular, ok? Então, para isso a gente vai usar o lema do bombeamento, tá? Ah, professor, o lema do bombeamento ele faz argumentações em cima de uma linguagem regular, tá? E aqui você quer provar que ela não é regular. Então, o tipo de demonstração que a gente vai pegar aqui vai ser a contradição, tá? Então, lembra que se o B é igual a esse conjunto aqui, então você tem que o B ele não é uma linguagem regular. Então, por contradição, você tem que pegar essa segunda sentença aqui sendo falsa, tá? Ou seja, ela sendo falsa, o falso de B não é linguagem regular, é você falar que o B ele é linguagem regular. Então, se o B ele é linguagem regular, você pode utilizar o lema do bombeamento.
Ok? Então essa aqui é a nossa ideia, tá? Fazer essa demonstração por contradição. Então eu vou começar dessa forma, tá? Então, a nossa prova aqui desse lema vai ser por contradição. Então, por contradição, suponha que B é uma linguagem regular. Então, lembra que a gente coloca o B para ser uma linguagem não regular, que é o falso desse aqui, né? Não, o falso disso, né? Que é B não é regular, é dizer que ele é regular. E o outro ele fica sendo verdadeiro. O outro claramente é simplesmente a definição de B. Então, o B eu sei que eles são as cadeias que você tem zeros primeiros, depois você tem uns e você sabe que a quantidade de A's de zeros e uns, né? Elas são iguais. Então, você tem primeiro zeros, né? E depois você tem só uns. E essa mesma quantidade você vai ter em zeros e uns, tá? Então aqui, por contradição, você vai supor isso aqui. Depois, você vai aplicar o lema do bombeamento, tá? Então, se B é uma linguagem regular, eu vou aplicar o lema do bombeamento e, é claro, depois eu tenho que achar um absurdo. Tá claro até aqui, gente? Levanta a mão aí para mim. Ok. Então, né? Então, pelo lema do bombeamento, o LB, aqui é o lema do bombeamento, a gente vai ter, né? Se, né, B é uma linguagem regular, basicamente eu só copiei e colei, tá? Então, se B é uma linguagem regular, então existe P, lembrando que esse P aqui é o comprimento do bombeamento, tá? Para todo, tal que, para todo S pertencente a A, aqui no caso eu botei A, mas só que é B, tá, gente? Deixa eu só trocar aqui, porque senão depois eu esqueço e não troco. Porque como eu copiei e colei, esqueci de tirar esse A e botar o B no caso, né? Porque aqui a nossa linguagem é B, tá? Deixa eu pegar aqui, fazer essa modificação. Tem que ter paciência que meu computador fica lento quando eu fico utilizando aqui gravação e tudo, fica... Ok, tá aqui. Então é B, professor. Ok, vamos ver aqui. Vamos esperar ele aqui gerar aqui o PDF. Ok, então ele mudou aqui, ó. Então, para todo S pertencente a B, tal que o S ele tem, né, esse comprimento dele, né, pelo menos P, ok? Então, o nosso objetivo aqui é atacar em cima disso daqui, tá? Porque aqui você tem um para todo, né? Ele diz que para todo S pertencente a B, tal que ele tem o tamanho de pelo menos P, vai ser verdadeiro aquelas condições lá. Então, o nosso objetivo é mostrar que um dá errado. Se você mostrar que um dá errado, então esse para todo aqui, ele vai ser falso, ok? E ele sendo falso, é evidente que ele vai ser um absurdo, ok? E logo eu não vou ter a minha conclusão, tá? Então aqui nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o S, ó, sendo exatamente esse camarada aqui, ó, o 0 elevado a P e o 1 elevado a P. Se você for prestar atenção, ó, o 0 elevado a P, 1 elevado a P, claramente ele pertence ao B. Então, esse para todo aqui ele pega para todo S pertencente a B. Eu estou pegando um cara que pertence ao B. Tá? E a outra condição é que o tamanho dele tem que ser pelo menos P. Okay? O tamanho dele tem que ser pelo menos P. O tamanho desse S aqui, né, que é o 0P, 1P,
você vai ver que o tamanho dele é 2p. Por quê? Porque ele tem p zeros e tem p uns. Então, ele tem 2p elementos. Né? Então, 2p eu sei que é maior ou igual do que p. Tá? Então, no caso, eu estou pegando um cara que está funcionando aqui. Tá? Para mim até esse momento, tá? Agora eu tenho que achar uma contradição entre o que a gente vai ver mais para frente, tá? Então podemos fazer, né, essa divisão em 3 do S com x, y, z aqui, né? Onde a nossa primeira propriedade diz que o pedaço do meio pode ser repetido quantas vezes você quiser, que essa cadeia ela ainda vai pertencer ao B. Esse pedaço do meio, o tamanho dele é estritamente maior do que zero, ou seja, ele possui pelo menos um elemento. E esses dois pedaços esses dois primeiros pedaços, né? Você tem que o tamanho deles é no máximo P. Ok? Então, basicamente, eu copiei e colei o lema do bombeamento, só acrescentei essa parte aqui que está em azul, tá? Então, faça o S igual ao 0P e o 1P, ok? Então, simplesmente, eu peguei um cara lá, porque ele fala que funciona para todo S, tá? Então, se funciona para todo S, tem que funcionar para esse cara aqui também, ok? Que é o 0P, 1P. Então, o que é que a gente pode concluir daqui, né? Se você olhar para a primeira condição, ela fala que o x, y e z pertence a B, para todo, né, i maior ou igual do que zero. Então, vai funcionar para o i igual a 0, para o i igual a 1, para o i igual a 2, para o i igual a 3. Então, eu vou pegar o i igual a 2, ok? Então, por 1, né, por essa primeira propriedade aqui, né, por essa primeira condição, desculpa, temos que o x, y2z pertence ao B, ok? Então, eu tirei essa conclusão aqui dessa primeira condição aqui, tudo bem? E agora, né, como é que eu vou fazer para encontrar um absurdo aqui, né? Como é que eu faço, né? Então, é o seguinte, ó, você vai pegar o y, tá? E vai ver os símbolos dele, ok? Você vai ver as possibilidades que pode ter para ele, tá? Então, a primeira possibilidade é ele ter apenas zeros, ok? Não necessariamente essa aqui poderia ser a primeira possibilidade, não, tá, gente? Mas a gente vai ver aqui no fato todas as possibilidades que são possíveis para ele, tá? Então, ele pode conter apenas zeros, ou seja, ele é formado só pelo primeiro pedaço da cadeia, né? Tu sabe que a tua cadeia S, né? Lembra que esse x, y2z aqui, né? Ele é referente a essa cadeia S que tu tá pegando aqui em cima, tá? Que ela tá em azul, ok? Então, se ele contém apenas zeros, né? Esse y, então, isso quer dizer que quando você pega o x, y2, z, ele tem mais zeros do que uns, né? Então, você tem mais zeros do que uns aqui. Por quê? Porque como você só aumentou aqui o y, você só aumentou a quantidade de zeros, né? Se você tivesse só o x, y, z, você teria a mesma quantidade de zeros e uns. Tudo bem? Só que como você colocou o z a mais, então você está aumentando essa quantidade de símbolos do y, né? Desculpa, né? Do y. Você está acrescentando mais caras que são zeros aqui. Ou seja, antes com x, y, z, você tinha a mesma quantidade de zeros e uns. Aí como você está dobrando aqui o y, né? Então, você está acrescentando apenas zeros a mais. Ou seja, se você está acrescentando zeros a mais, você vai ter mais zeros do que
uns. Ok? Agora nota por quê, né? Porque eu sei que o y, olha aqui para a segunda condição. Ó. A segunda condição ela nos fala o quê, né? Que o tamanho do y ele é estritamente maior que zero, ou seja, eu sei que ele tem mais do que um símbolo, ok? Ele tem pelo menos um símbolo, desculpa, tá? Ele tem mais do que 0 símbolos, né? Ou seja, ele tem pelo menos um símbolo, ou seja, ele tem uma certa quantidade de zeros, mas eu sei que ele tem pelo menos um zero, tá? Aqui no caso em que eu considero que ele tem apenas os símbolos zeros aqui, ok? Então, essa cadeia x, x, y2, z, ela tem mais 0 que uns. Ok? Então, se ela tem mais zeros que uns, então ela não pode pertencer ao B, porque você percebe aqui que o B, a quantidade de zeros e uns é a mesma. Tá? Então, se essa aqui ela tem mais zeros do que uns, você pode concluir que o x e y2z ele não pertence a B. Ok, pessoal? Quem está conseguindo acompanhar aí, levanta a mão. Ok, tudo certo, né? Agora vamos, a gente vai fazer uma análise aqui agora para apenas zeros, ok? Então, analogamente, né, se você tem apenas zeros lá no y, você vai ter que o x, y2z, ele tem mais uns do que zeros, ok? Então, pelo mesmo motivo anterior, né, a gente tem que essa cadeia também não vai pertencer ao B, ok? E a última possibilidade, né, é o y conter zeros e uns, ou seja, ele vai ter zeros e uns aqui no caso, não tem jeito, tá? Por exemplo, ele vai ser um pedaço que começa lá nos zeros, né? Depois que vai terminar lá nos uns, né? Lembra que o S, né? Ele tem zeros primeiro, depois ele vem com uns, ok? Então, ele é apenas assim. Então, o Y, né? Aqui eu estou supondo que ele é um pedaço desse meio, né? Que ele pega zeros aqui no começo e o final dele vai ser com uns. Aí qual é o problema aqui, né? O problema é que quando você pegar esse cara do meio, né, e você dobrar ele, ele vai ter uma alternância, né? Ele vai ter os zeros e um alternado. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter zeros, aí depois você vai ter uns, depois você vai ter zeros de novo e depois você vai ter uns de novo, tá? Então, se você for olhar aqui em cima, os zeros, né, lá por definição lá do B, eles têm que aparecer primeiro lá na sua cadeia para depois aparecer só uns, tá? E nesse caso aqui, o x, y2z, ele vai ter essa alternância, zeros, uns, ok? Então, logo eu sei que ele não vai poder pertencer ao B. E aí, pessoal, até agora tá claro aqui? Levanta a mão para mim. Se tiver tudo ok, né? Beleza. Então, ó, não tem mais nenhuma outra possibilidade aqui para o y não, tá? Então, ou ele só vai ter zeros, ou ele só vai ter uns, ou então ele vai ter zeros e uns. Aqui não tem mais nenhuma... Aqui a gente não vê mais nenhuma outra possibilidade aqui para ele, né? Então, em cada uma dessas possibilidades aqui, a gente tem a mesma conclusão, tá? Então, nos casos, a gente tem, né, que o x, y2z não pertence a B, tá? Ou seja, não há nenhuma possibilidade de você ter a conclusão de que o x, y2z pertence a B. Só que aqui em cima, ó, olha, que eu botei até de azul aqui e tal, a gente tem pela propriedade 1, né, que o x, y2z pertence a B. E aqui embaixo a gente concluiu, ó, que ele não pertence. Tá? Isso aqui não pode, isso aqui é um absurdo. Ok? Porque ele não pode pertencer e não pertencer ao mesmo tempo, né?
Então, se isso aqui é um absurdo, né, você, de fato, conseguiu a sua contradição, né, mostrando que essas condições aqui, né, essas três aqui, elas não vão ser válidas aqui quando você tem o S igual ao 0P, 1P. Ok? Então, portanto, o B não é linguagem regular. Ok? Entenderam aqui como é que eu demonstrei esse caso aqui, pessoal? Tudo certo? Levanta a mão para mim aí. Então, ó, eu vou colocar esse outro aqui para vocês, ó, que é o C, tá? Então, o C, ele é um W tal que tem a mesma quantidade de zeros e uns, tá? Então, aqui você considera alfabeto que só tem 0 e 1. Então, como é que você demonstra aí que o C ele não é linguagem regular? Pense como é que você vai mostrar aqui. Pensa um pouquinho aí. Se alguém tiver alguma ideia, fala pra mim aí. Vou deixar vocês aí uns 2 minutinhos pensando aí. Já já eu falo novamente. E aí, pessoal, alguma ideia de como é que faz? Aqui tudo se resume, né, a você encontrar aquela cadeia lá para dar errado, né? Para você conseguir chegar lá na sua contradição, né? Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar a ideia dessa demonstração anterior aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Você tem aqui o B, né? Aí você pegou essa cadeia aqui, tá? Ó, então, curiosamente, essa cadeia aqui também funciona lá para o C, né? Porque lembra que o C lá diz que tem a mesma quantidade de zeros e uns, tá? Então, se você fosse pegar aqui ela, né? Você sabe que ela contém zeros e uns, tá? Porque é 0P, 1P. Você sabe também que vai ser válido, né? O tamanho dela ser maior ou igual a P, porque o tamanho dela aqui no caso é 2P. Tá? Então, só não dá para você copiar e colar, por quê, né? Ah, professor, então copia e cola aqui que vai dar certo lá. Em vez de ter B maiúsculo aqui, você bota C maiúsculo que vai dar certo. A resposta, né, vai ser não. Por quê? Ó? Então, pronto. A gente pode colocar até aqui, né, o lema, até essa condição 3 aqui do lema do bombeamento. A gente pode concluir também, né, ó, pelo 1, né, que o x, y, 2z vai pertencer ao C também, ok? Por conta dessa primeira condição aqui, tá? Depois a gente vai para essas possibilidades aqui do y, tá? Então, aqui quando você pega apenas zeros, né, lá no y, você tem certeza de que você vai ter mais zeros do que uns. E logo lá, como tem que ter a mesma quantidade de zeros e uns, a gente vai ter que essa cadeia x, y, 2z também não vai pertencer ao C, tá? O mesmo vai acontecer quando você tiver apenas uns. Então, quando você tiver apenas uns, você vai ter mais uns do que zeros, ok? Então, é como a definição lá da nossa linguagem C, ela é para a mesma quantidade de zeros e uns, então você vai ter que o x, y, 2z não vai pertencer também ao C. Só que esse terceiro item aqui, ó, é que você pega zeros e uns,
né? Aqui a gente tirou proveito da alternância, né? Porque aqui no B você não pode ficar alternando zeros, uns, zeros, uns, zeros, uns. Só que lá, esse fato aqui de você ficar alternando não é nenhuma dificuldade para você dizer que não vai pertencer lá, tá? Porque lá você pode embaralhar, você pode fazer do jeito que você quiser, colocar esses zeros e uns aqui do mesmo modo que você quiser, tá? Então, meio que esse terceiro fato aqui, né? Esse terceiro caso aqui, você não vai conseguir de fato argumentar, né? Que o xy2z ele não vai pertencer ao C, tá? No caso, se você pegar zeros e uns lá para o y e você ficar repetindo ele quantas vezes você quiser, como você está sempre acrescentando mais zeros e uns na mesma proporção, na mesma igualdade, então você sempre vai se manter colocando, né, e deixando na mesma quantidade de zeros e uns, tá? Então, por conta dessa terceira opção aqui, né, você não vai conseguir argumentar que o xy2z não vai pertencer ao C. Tá? Então, a dificuldade aqui dessa cadeia aqui, né, e dessa argumentação aqui é exatamente nesse ponto aqui. Tá? Então, nesse ponto aqui, você não vai ter como argumentar de que ele não pertence ao C. Aí você pode até me perguntar assim, professor, então isso quer dizer que tem que dar errado para todos os casos? Sim, para você mostrar que de fato não funciona. Para todos os casos possíveis, aqui nesse tipo de demonstração, você tem que ter em todos os casos que vai dar errado. Aqui no caso, o errado para a gente seria o xy2z não pertencer ao B, tá? Então, essa demonstração aqui ela está correta porque em todos esses três casos aqui a gente concluiu isso, tá? Que o xy2z não pertence ao B, ok? Só que dá para a gente mostrar de uma forma diferente, tá? Então, vamos voltar para cá. Então que você tem um C e você tem que o W, né? Ele tem a mesma quantidade de zeros e uns. Então eu vou seguir análogo àquele começo lá da nossa demonstração anterior, tá? Então, por contradição, suponha que o C é linguagem regular, tá? Então, pelo lema do bombeamento, né? Se o C é linguagem regular, então existe um P, tá? Que para todo S pertencente ao C e com tamanho pelo menos P, né? Aí eu vou fazer o S igual ao 0P e 1P. Professor, o senhor falou que não deu certo, né? A argumentação seguindo aquela anterior. Só que agora eu vou mudar a minha argumentação para você ver que essa cadeia aqui também ela vai funcionar para mim. Ou seja, ela vai dar uma contradição aqui naquelas três condições que a gente tem lá do lema do bombeamento, tá? Então, continua aqui com o lema do bombeamento, né? Então a gente pode quebrar o S em três caras que vai satisfazer essas três condições aqui do lema do bombeamento, tá? Por essa primeira condição aqui, então eu vou ter que o xy2z pertence ao C, ok? Agora, esse pedaço aqui é que vai ser diferente, tá? Até o momento aqui, basicamente eu peguei exatamente o que estava lá na nossa outra demonstração, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, por 3, né? Por esse terceiro caso aqui, ó, temos o que o primeiro pedaço da sua cadeia, né? O xy, ele é no máximo P, ok? E você sabe, ó, olha para cá para cima, para o S aqui, ó, o S é 0P, 1P, ok? Então, os P primeiros símbolos lá da sua cadeia são zeros, ok? Então, você tem que os P primeiros símbolos da sua cadeia são todos zeros. E você sabe que esse primeiro pedaço aqui embaixo, ó, o X e o Y,
esse pedaço ele tem no máximo P. Ok? Então, se ele tem no máximo P elementos, é evidente que o X e o Y eles vão ser cadeias que só tem zero. Por quê? Porque a primeira metade da minha cadeia S aqui, eu coloquei somente zeros aqui. Tá? Então, a gente tem que o X e o Y contêm apenas zeros. Tá claro isso aqui, pessoal? Levanta a mão aí para mim. Essa última argumentação que eu falei aqui, tá? Então, ó, é evidente que se esse primeiro pedaço, né, x e y, contém apenas zeros, então eu vou pegar somente o y, desculpa, tá? Então eu sei que o y contém apenas zeros, ok? Como eu sei que o y contém apenas zeros, agora eu tenho a certeza de que ele só contém zero, tá? Então, quando eu repito, né, ele lá no XYZ, então você pega o XYZ e vai repetir o Y. Então, você só vai estar repetindo zeros, tá? Então, quando você faz essa repetição, né, você tem que ele, né, o XY2Z, contém mais zeros do que uns. Ok? Então aqui, como eu te dei a certeza de que o Y ele só tem zeros, você sabe que quando você for repetir eles lá na cadeia XYZ, você vai ter mais zeros do que uns, tá? Então aqui nesse caso, você sabe que o XY2Z não vai pertencer ao C. Ok? Então nesse caso aqui, ó, você tem o seu absurdo, né? Por quê? Porque aqui em cima você está dizendo que o XY2Z pertence ao C e o XY2Z não pertence ao C, ok? Então, portanto, o C não é linguagem regular. Tá ok, pessoal? Entenderam aqui? Quem entendeu tudo certinho, levantar a mão para mim. Ok, né? Professor, pode falar. Nesse caso aí dava para argumentar, digamos, como se fosse no caso anterior, porém ao invés de ter 3 observações, seriam 4. Aí a terceira seria que o y ele contém 2 zeros e um 1. E a quarta observação seria que ele contém 1 zero e 2 uns. Assim, toda vida que ele multiplicasse, não ia conter o mesmo tanto de zeros e uns. Ele ia estar acrescentando sempre ou um zero ou um a mais. Dava para fazer assim? Pera aí, deixa eu ver aqui o que foi que tu falou. Tu colocar uma... É você colocar uma mais... Pera aí, uma mais... do que essa daqui, é? Colocar 4? Isso. Aí, no caso, a terceira seria assim, ó. Contém zeros e uns. Na verdade, contém 0, 0, 1. E o outra setinha dessa seria contém 0, 1, 1. Mas você Pera aí, mas você concorda comigo, ó, pronto. Esse caso aqui, se o y, você pega o y sendo 0, 1, ele não vai dar certo? Você pode repetir 0, 1, 0, 1 quantas vezes que você vai ter a mesma quantidade Exatamente. de zeros e uns. O que eu tô querendo colocar é o y sendo 0, 0, 1 e outro caso onde o y vai ser 0, 1, 1. Mas tem o caso que você só coloca 0, 1 e vai dar certo, entendeu? Era para dar errado. Tá claro? Ele é para dar errado em todos os casos possíveis. Tipo, você tá mostrando um quarto caso que não funciona, um quinto caso que não funciona. Você pode mostrar infinitos casos que não vai funcionar. Mas se um caso funcionar, já era, entendeu? Aqui no caso, como eu coloquei para casos em geral, tipo assim, tem apenas zeros, tem apenas uns, aí tá meio que claro que não vai funcionar. Agora, quando você deixa, né, ele botar zeros e uns junto, existe esse caso que se você colocar um zero só e um só,
ele vai funcionar, entendeu? Ele vai poder bombear quanto ele quiser, que ele vai continuar com uma cadeia lá pertencente à minha linguagem. E era para dar errado, entendeu? Beleza, entendi. Entendeu? Então, meio que eu coloco nesses dois casos, eu tô colocando implicitamente um terceiro que eu não tô analisando, né? Que vai dar certo. Exatamente. Você tem que pegar todos os casos. Por que que no B aqui deu certo? Ó, você vê que não há nenhum outro caso, não. Aqui, quando eu coloquei zeros e uns, né? Então, aqui você pode perceber que para qualquer quantidade de zeros e um que você coloque, como você está falando aí, né? Se tiver 011, se tiver 001, se tiver 011, entendeu? Você sempre vai ter essa alternância aqui que eu estou falando, né? Você vai ter zeros e um alternado toda a vida, entendeu? Independente de se você está colocando 3 zeros e 4 uns. Se você está colocando 5 uns e um só, entendeu? Não, 5 zeros e um, entendeu? Então, quando você tem zeros e um aqui para o B ele funciona, tá? Agora, quando você pega lá para o C, ele não vai funcionar, tá? Para todos os casos que você tem 0 e 1, não, entendeu? Por quê? Porque esse caso que tem o 0 1 sozinho, você vai poder duplicar eles lá quantas vezes você quiser o 0, 1, que você sempre vai ter a mesma quantidade, tá? E, e nesse caso, não só ele vai funcionar, mas outros casos também, né? O 0011, ele vai funcionar também. O 000111 também ele vai funcionar também. Então na verdade, para vários casos, né? Ele vai funcionar muito bem. E o nosso objetivo aqui é mostrar que vai dar errado simplesmente para todos os casos, né? Então aqui com essa argumentação que você está pegando aqui, não vai funcionar mesmo não, entendeu? Tá claro, Gabriel? Sim, sim, tá claro. Tá ok. Então vamos... Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, esse aqui, ó, esse modo de eu argumentar aqui, ó, ele vai ser bom para mim, por quê? Porque eu estou mostrando ó, aqui, se você for comparar com outro caso aqui, né? Ó, peraí, desculpa. Se eu for comparar com esse caso aqui, ó, do B, lá na minha outra demonstração, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que você de fato só vai ter essa primeira condição aqui, entendeu? Ó, você não vai ter essas outras duas aqui de baixo. Tá? Então lá eu mostrei o quê? Que o y, de fato, ele só vai ter zeros. Como ele só vai ter zeros, então somente essa primeira condição aqui, ela vai ser verificada, entendeu? Essas outras duas aqui de baixo, né? Eu nunca vou ter elas não. Tá claro, Gabriel? Então aqui, ó, se você tem que o y só contém zeros, você claramente vai ver que o x, y2z, ele não vai pertencer ao C, tá? Então aqui, ó, aqui nesse aqui, né, ó, eu mostrei exatamente isso, né, ó, que o y ele contém apenas zeros, tá aqui, ó. Então, como ele contém apenas zeros, aí eu tenho aquela mesma argumentação lá de que eu posso dizer, né, que o x, y2z ele contém mais zeros do que uns e logo você vai ter que o x, y2 ele não pertence ao C. Tá claro aqui, pessoal? Tá claro aqui essa diferença? Basicamente, eu mostrei, né, que só vai ocorrer aquela primeira opção lá do que eu fiz lá no B, né? Ó. Só vai ocorrer essa primeira opção aqui, tá? Então, como só vai ocorrer ela, então de fato eu vou chegar em um absurdo, tá? Então, esse aqui é o nosso item C. Tá claro? Quem está acompanhando, levantar a mão tudo certinho. Para ver se tá tudo certo aí. Deixa eu ver só se está certo aqui também na nossa Professor, gravação. Oi, pode falar, Gabriel. então por que que no caso do B, do lema B, não dava para provar só com o terceiro ponto? No caso, por que que Aqui. o B é, Calma aí, deixa eu botar aqui.
No caso do B, dá para você provar só com o primeiro ponto, né, que você fala, né? Isso. Dá sim, mas você tem que argumentar, ó, pronto, eu vou pegar aqui o caso C aqui, ó. Essa demonstração aqui, ó, essa demonstração aqui, você pode simplesmente trocar o C aqui por B, ó, você por contradição supõe que C funciona, aí você bota o B, entendeu? É pelo lema do bombeamento, B. Então, onde está se referindo ao conjunto C, você vai trocar por B aqui, que vai dar uma demonstração de que o B lá não vai ser linguagem regular também, tá? Essa sua observação ela foi muito importante e que eu até esqueci de falar, tá? Essa demonstração aqui, ela funciona lá para o B também, ok? Tá claro, gente? Essa demonstração aqui, ela funciona lá para o B também, é simplesmente você trocar, né? Por contradição, suponha que B é linguagem regular, então pelo lema do bombeamento, se B é linguagem regular, existe P tal que para todo S pertencente a B e o tamanho de S é pelo menos P, faça o S igual a 0P, 1P, podemos fazer o S igual a XYZ satisfazendo. Aí tem essas três condições aqui. Aqui embaixo, pela primeira condição, temos que esse camarada pertence ao B, né? Aí por 3 temos que isso aqui acontece. Por quê? Né? Porque que você está pegando exatamente a mesma cadeia, né? Então, essa demonstração aqui, ela vai funcionar lá para o B também, tá? Mas aqui você vê que o B ele tem duas formas de você mostrar que não é linguagem regular, tá? Tá claro aqui, gente? O que eu falei? Essa demonstração aqui também funciona lá para o B. Levanta a mão quem está acompanhando. Professor, no caso, aí fazendo desse jeito, né? Aí no caso, o B não vai funcionar por C, porque no B tem uma suposição lá que é verdadeira por C, né? Como? Tu pode só repetir que eu não acompanhei direito? No caso, o B não vai funcionar por C, porque no B, lá, os zeros e uns alternados que tem lá no B é verdade por C, né? Então não. É isso, exatamente. É verdadeiro pro C. Ele não chega lá no absurdo, entendeu? E era para dar todo mundo errado, tá? Exatamente. Então aqui a gente tem, né? Essa demonstração aqui, que ela funciona só pro B. E a gente tem essa demonstração aqui que funciona pro B e pro C. Ok? Então isso está claro, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui agora, tá? Então, eu vou pegar essa linguagem aqui agora. Então, como é que você vai... Ó, aqui agora você tem zeros e uns, né? Você tem primeiro zeros, depois você tem uns. Então aqui a diferença, né? É que a quantidade de zeros tem que ser maior do que a quantidade de uns, né? Tu lembra que lá a gente tinha quantidade iguais, né? Lá no B, né? Lá no B a gente tinha que a mesma quantidade de zeros era a mesma quantidade de uns, tá? Aqui não, aqui a gente vai ter que a quantidade de zeros vai ser maior do que a quantidade de uns. Aí como é que eu vou fazer aqui agora? Então, aqui eu já não posso utilizar aquela cadeia, né? O 0P, 1P. Por quê? Porque ela tem quantidade igual de zeros e uns e aqui eu não quero isso. Eu tenho que ter uma quantidade de zeros maior. Então, aqui qual seria uma cadeia boa para você pegar, para você ver que não funciona, né? Eu não sei se funciona, professor, mas eu consigo imaginar aqui seria 0P concatenado com 0 concatenado com 1P. Porque ia ter tipo um 0 a mais, entende? Concatenado no Você meio dela. colocou 0, então no final das contas fica 0P mais 1, aí 1P. É isso que você está falando? Que você tem um 0 a mais só, né? Isso, só que o jeito que eu falei é como se fosse, entre aspas, né? Digamos, uma expressão regular, com 0 no meio e a mesma quantidade de zeros do lado esquerdo e de 1 do lado direito.
ao redor desse zero. Sim, mas no final das contas vai dar no mesmo, né? Vai dar o... Você vai ter P mais 1 zeros e P uns. Aí como é que você vai argumentar que não vai, que vai dar problema? Aí seria mais ou menos como o item C, né? Eu pegaria o tamanho de x e y e tentaria argumentar que vai ser sempre zero. Do lado esquerdo vai ter sempre zero. E quando ele concatenar o y, aí. Ah, não, mas vai continuar maior, né? Então vai Que o problema é esse. servir. Mas aqui eu acho que você consegue aqui, tá? Então aqui na tua prova, né? Vamos lá. Por contradição, suponha que D é a linguagem regular. Pelo lema do bombeamento, né? Se D é a linguagem regular, então existe para todo S, né? Existe um P que tal que para todo S pertencente ao D, que tem pelo menos P. Aí você pega essa cadeia aí que você falou, né? Que tem 0, você tem P mais 1 zeros e depois você tem P uns, ok? Então aqui, ó, aí você continua com o seu lema do bombeamento. Aí por isso é que é importante você pegar a cadeia e lembrar lá do lema do bombeamento, tá? Mas essa ideia aí dá para você pegar, né? A diferença é porque você não pode acrescentar o y. Porque se você acrescentar o y, você vai estar adicionando mais zeros, né? Como você viu aí. Porque você vai ter mais zeros e vai continuar no D. Ou seja, eu não vou ter o que eu quero, tá? Então aqui você já sacaram aqui qual é a ideia. Se eu não posso colocar y, eu tenho que fazer o quê? Se eu não posso deixar do jeito que está e nem colocar, eu só posso tirar, né? E eu posso tirar? Posso. Como é que eu tiro? Você pega o i para ser igual a zero. O i pode ser igual a zero. Então, o i sendo igual a zero, né? O y elevado a zero, ele é o epsilon. Ou seja, você só vai ficar com x e com z. Tá? Aí, quando você tira, né? Você está tirando pelo menos um cara, né? Porque o y ele é estritamente maior do que zero, tá? Como o y ele é estritamente maior do que zero e você está tirando pelo menos um cara, você está tirando pelo menos um zero. Então, se você está tirando pelo menos um zero dessa cadeia aqui, né? Você vai ter uma quantidade de zeros que é menor ou igual à quantidade de uns, né? Porque você tem P mais um zero, se você tira um, você vai ter aí no máximo P zeros agora, porque você tirou pelo menos um, tá? Então, você ficou com a quantidade menor ou igual do que uns. Tá claro, gente? Então vamos lá, como é que a gente escreve isso aqui? Então, o nosso primeiro item, né, a gente tem que o x, y0 pertence a D. Então lembra que o y0 é simplesmente você colocar o epsilon aqui, ou seja, em outras palavras, eu estou tirando, né, o y aqui. Então, quando você tira o y, né, você vai ter que esse xz, né, que sobrou aqui, ele vai pertencer ao D também, tá? Aí você vai argumentar o quê, né? Que pelo 3, né, você tem aquela mesma argumentação para você concluir que o primeiro pedaço só vai ter zeros, tá? Então, temos que o tamanho desse cara, xy, ele vai ser no máximo P. Então, x, y contém apenas zeros e logo o y contém apenas zeros. Então, como o y contém apenas zeros, aí quando você tira ele lá da sua cadeia, você vai tirar pelo menos um zero. Aí você olha para cá também, para o seu item 2 aqui. Okay? Então, você olha para o seu item 2 e você vai ver que de fato você vai tirar pelo menos um símbolo, porque aqui o tamanho, né, de y, né, o comprimento dele é estritamente maior do que zero. Então, você vai tirar pelo menos um zero. Tá? Então, o x, y, 0, z contém quantidade de zeros
menor ou igual do que uns, ok? Menor ou igual por quê? Porque se o y ele for um zero sozinho, você só tira um zero, aí a sua cadeia vai ser 0p, 1p, ou seja, você vai ter a mesma quantidade de zeros e uns. Se você tiver mais do que um zero lá no y, então você vai para uma quantidade menor de zeros lá no final das contas, tá? Então aqui, como você tem uma quantidade menor ou igual de zeros do que uns, então você tem que não pertencer ao D, tá? Por quê? Porque para pertencer ao D, a quantidade de zeros tem que ser estritamente maior do que a quantidade de uns, tá? Então aqui a gente tem que o x, y0, z não pertence a D. Tá claro, gente? E aqui a gente vê o nosso absurdo e, portanto, D não é linguagem regular. Ok? Então, tá claro aqui qual foi a nossa ideia? Então, aqui é só para você ver, né? Que seria para você estar bombeando, né? Você pode bombear a sua cadeia, né? Lá pro 2, pro 3, para quantos caras você quiser, mas você pode tirar, né, o seu y também para você fazer a sua demonstração, tá? Tá claro, gente? Isso aqui? Tudo certo? Quem está acompanhando, levanta a mão. Ok, então todo mundo acompanhando aí, tudo. Vocês são 10. Então vamos aqui para o nosso próximo, para a nossa próxima cadeia, tá? Essa aqui talvez seja a mais legal, né? Então você tem o E igual a 1 elevado a n ao quadrado, né? Onde n é maior ou igual do que 0, né? Então você tem que mostrar que o E não é linguagem regular. Então aqui a primeira dificuldade que a gente não tem cadeias que tem 0 e 1 aqui não. A gente só tem uma aqui e pronto, entendeu? Então aqui já começa, né, a ser um pouco mais difícil, né? Então basicamente você tem que contar a quantidade de uns que você tem. Aí se der um número quadrado, né? Ou seja, se der 4, se der 9, se der 16, 25, entendeu? Uns, né, que você tem ali, você vai ter que essa cadeia pertence ao E. Aí como é que você mostra que depois que você bombear, né, lá, não sei aqui, se você colocar o Y, se você tirar o Y, que você vai ter uma cadeia que não vai dar essa quantidade aqui de n ao quadrado, entendeu? Então, como é que você vai fazer isso daí? Primeira coisa, todo mundo aqui tá entendendo aqui dessa cadeia aqui? Por exemplo, eu vou tirar aqui só para ficar mais claro aqui. Eu vou colocar aqui na nossa lousa virtual, né? Então você só tem uns, tá? O epsilon, né? Você sabe que ele tem, lembrando que o nosso D, né? Nosso E, desculpa, né? O E, ele é 1 elevado a n ao quadrado, tá? Tal que o n é maior ou igual do que 0. Tá? Então aqui o epsilon, você sabe que o tamanho dele é igual a 0, não? O tamanho dessa sequência epsilon aqui é 0, tá? E se você colocar aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Né? Você sabe que o epsilon ele pode ser a cadeia 1 elevada a 0, tá? Só que o 0 tu sabe que é a mesma coisa de 0 ao quadrado, né? Então aqui o tamanho dessa cadeia aqui, o tamanho dessa outra aqui, vai ser igual a 0, né? Ok? Então, você sabe que o epsilon pertence ao E. Aí se você pega um sozinho, ele vai ter tamanho 1, né? E esse tamanho 1, ele não é um quadrado perfeito. Basicamente, você vai ter que contar os caras e vai ver
quais são os que são quadrados perfeitos, tá? Então, 1 ele tem tamanho 2, né? Então, não é um quadrado perfeito. Agora, quando você pega um 3, você vai ter 3 aqui. 1, que dá igual a 3, né? O tamanho dessa cadeia também não vai pertencer, tá? E aqui, quando você pega 4, ó, o 4 já vai dar certo, né? Porque o 4 é 2 elevado a 2. Então, você pode colocar aqui esse 1 sendo 2 elevado a 2. Ok? Então, aqui você continua com essa mesma ideia, né? 1. Eu não vou colocar mais 1 aqui direto, não. Eu vou colocar simplesmente assim, ó. 1 elevado a 5, né? Você sabe que o tamanho desse cara aqui é 5, tá? E não é um quadrado perfeito, tá? Então, eu sei que esse cara aqui, ó, não pertence. Ele não pertence ao E, tá? Esse aqui pertence sim, tá? Então, 1 elevado a 2, 2, pertence ao E. Esses outros aqui nenhum pertence também não, tá? Então, eles não pertencem ao E. Se fosse o 6, também não pertence ao E, não. Aí o 7 também não pertence. O 8 não pertence. O importante é você achar um certo padrão aqui, tá? O 9 você sabe que é igual a 1 elevado a 3 elevado a 2. Então, aqui no caso, você sabe que pertence ao E. Ok? Então, como é que eu sei que uma certa cadeia não pertence ao E, né? Aqui, eu estou pegando aqui todo mundo aqui. Então, como é que eu vou saber que uma certa cadeia não pertence? Como é que eu posso argumentar de que uma certa cadeia não pertence? Porque tu sabe que eu vou ter que pegar aquela conclusão lá, né? Lá da minha condição 1. Aí, não, por essa condição 1 eu sei que essa cadeia pertence, né? Aí só que depois eu tenho que ter a conclusão de que ela não pertence para eu ter a minha contradição, tá? Então aqui, como é que você consegue mostrar que uma certa cadeia não pertence ao E? Ok? Então, eu vou pegar essa ideia aqui, né? Ó, eu sei que essa aqui pertence, né? Que é o epsilon. O epsilon sei que pertence. Aí eu tenho essa aqui que pertence. E tenho essas outras aqui, ó, que não pertencem também não. Tá? Mas o fato é, ó, você percebe que tipo, esse aqui seria do... Deixa eu colocar aqui em verde aqui. Esse aqui seria o do 3 elevado a 2. Esse aqui é o do 2 elevado a 2. Aliás, o 2 pertence, né? Desculpa, tá, gente? Calma aí, pera ainda. Né? Esse aqui, ó. Eu vou colocar até em vermelho porque eu errei aqui, né? Eu falei besteira aqui, né? Então, esse cara aqui, né? 1, ele dá 1 elevado a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? Então, fica 1 elevado a 2 elevado a 1. Eu sei que esse cara aqui pertence ao E. Tá? Então, é esse aqui que não pertence. E esse aqui que não pertence, não. Ok? Esse aqui pertence também, que seria equivalente ao 2. Mas, enfim, né? Como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou saber que um certo cara ele não pertence lá? Você concorda que esse cara aqui, ó, esses caras aqui, desculpa, né? Nenhum deles pertencem ao E, né? Deixa eu colocar só aqui que não pertence, porque acho que saiu daqui. Então, não pertence ao E. Aí por que eu sei que eles não pertencem ao E? Porque eles estão entre os dois, né? Eles estão entre dois cubos perfeitos, ó. Não, quadrados perfeitos, desculpa, tá? Então, ó, se você pegar o 2 elevado a 2 e o 3 elevado a 2,
qualquer cara que está entre eles aqui, ou seja, qualquer cara que tem um tamanho, né? Então, se eu tenho um tamanho de um certo x aqui, ó, né? Aqui é um cara que só tem uns, tá? Ok? Ele só tem uns aqui, o x, tá? Você só tem uns aqui. Então, o tamanho dele, né, é entre o 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 3, eu sei que vai ter só esses caras aqui, ó. Tá claro? Então, esses caras aqui eu sei que eles não pertencem ao E, ok? Porque ele está entre dois quadrados consecutivos, né? Dois números que são quadrados perfeitos consecutivos. Então, para mostrar, né, que uma certa cadeia não pertence a esse conjunto, basta você mostrar que o tamanho dela, né, tá entre dois quadrados consecutivos, né, o tamanho dela, quadrados perfeitos, né? Então, se você pega uma certa cadeia X, né, e mostra que o tamanho dela é estritamente maior que 2 elevado a P, por exemplo, né, e estritamente menor do que 2 não, né? Deixa eu trocar aqui. É P ao quadrado, né? Porque P ao quadrado que é um quadrado perfeito, tá? Então, P ao quadrado é estritamente menor que o tamanho da sua cadeia, que é estritamente menor do que P mais 1. Eu sei que qualquer número que está entre esses dois caras, né? Que tá entre o P ao quadrado e o P mais 1 ao quadrado, eu sei que ele não vai ser um quadrado perfeito, ok? Então, aqui você pode concluir, né, que o x, né, eu vou botar até o x aqui, tá? Então, o x não pertence ao E, ok? Então, aqui você tem que o x não pertence ao E se você conseguir mostrar isso daqui, ok? Tá claro, pessoal, aqui a nossa ideia? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Beleza. Então, vamos voltar lá para os nossos slides, tá? Que é para a gente fazer essa demonstração, tá? Então, aqui, né? Vou começar normalmente, né? Por contradição, suponho que é uma linguagem regular pelo lema do bombeamento. Temos, né? Então, que é linguagem regular. Se é linguagem regular, então existe P tal que para todo S pertencente ao E, e o tamanho de S é pelo menos P. Aqui, no caso, não tem para onde correr, tá? Então, eu vou pegar o S sendo igual a 1 elevado a P ao quadrado, tá? Então, aqui eu sei que ele só vai ter uns, não vai ter jeito. Então tá ok. P ao quadrado é um quadrado perfeito. Ou seja, a quantidade de uns que eu tenho é um quadrado perfeito, então ele vai pertencer ao E. E o tamanho dele vai ser pelo menos P, por quê? Porque o tamanho dele é P ao quadrado, então P ao quadrado eu sei que é maior ou igual do que P. Tá? Então aqui de fato eu posso pegar o S sendo igual a esse cara aqui. Então continuo copiando e colando lá do nosso lema do bombeamento, tá? Você pode quebrar o S nesses três caras aqui, satisfazendo essas três condições aqui, ok? Então aqui eu vou pegar e vou repetir novamente o y, tá? Então pelo 1, né? Pela minha primeira condição aqui, eu tenho que o x y2 z pertence ao E, tá? Então meu objetivo é mostrar, né, que o tamanho desse cara aqui, né, está entre dois quadrados perfeitos, ok? E é estritamente, tá? Então, ele é estritamente maior do que um quadrado perfeito e é estritamente menor do que outro quadrado perfeito, que é o que vem logo em seguida, tá? Então, então eu pego dois quadrados perfeitos que estão próximos, que estão mais próximos possível, e eu vou mostrar que o tamanho desse cara aqui está entre esses dois caras, tá? Ok? Então, por 3, né, temos que, né, o tamanho desse primeiro pedaço é no máximo P. Ok? E isso aqui quer dizer que se você pegar o P sozinho, não, o Y sozinho, desculpa, né, você vai ter que ele vai ser no máximo P também. Ok? Então, isso aqui eu vou precisar
para depois, tá? Então, logo, aí a gente vai fazer aqui algumas contas aqui e algumas desigualdades aqui para a gente ter a nossa conclusão, tá? Então, pega aqui o nosso P ao quadrado. P ao quadrado quem, pessoal? É o tamanho de S, tá? Ó, pega o S aqui em cima, ó. O S é 1 elevado a P ao quadrado. Então, eu tenho que P ao quadrado é igual ao tamanho de S. Ok? Só que quem é o meu S? Né? Lembra que o meu S aqui eu quebrei ele em 3. X, Y, Z. Tá? Então, o meu S é X, Y, Z. Então, eu vou tirar o S e vou colocar X, Y, Z. Tá? Então, peguei ele fiz isso aqui. Aí, ó, nota aqui o seguinte, ó. Pega o Y aqui, tá? Você pegou o Y aqui. Olha aqui para essa segunda condição do lema do bombeamento, tá? Você tem que o tamanho do Y, você sabe que ele é estritamente maior do que 0, tá? Ou seja, eu sei que tem pelo menos um símbolo nesse Y aí. Aí voltando para cá para baixo, ó, quando você duplicar o y aqui, você vai estar aumentando estritamente o seu número de elementos. Em outras palavras, você tem que o tamanho de x, y, z vai ser estritamente menor do que o x, y, 2z. Okay? Você tem esse estrito aqui, esse estrito é muito importante. Por quê, né? Porque você está pegando o P ao quadrado, né? Você está pegando o P ao quadrado e está mostrando que ele é estritamente menor do que o tamanho desse cara, tá? Ok? Então, isso aqui é muito importante, você pegar esse estritamente menor aqui, tá? E, de fato, é estritamente menor, eu só posso dizer que é estritamente menor, por conta da segunda condição do lema do bombeamento, que eu tenho pelo menos um elemento lá no Y. Então, quando eu jogo um Y a mais aqui nessa cadeia, tá? De fato, eu estou aumentando um cara a mais. Tá claro até aqui, pessoal? Tá dando para vocês acompanharem aqui? Tudo certo? Levanta a mão quem tá acompanhando. Beleza. Então você tem aqui esse camarada aqui, né? Ele vai ser menor ou igual do que quem? Do que P ao quadrado mais P. Aí por quê? Ó, você sabe que XYZ, o tamanho dele quem é? É P ao quadrado. Aí por isso que tá P ao quadrado aqui, tá, gente? Ó, você bota o P ao quadrado aqui por causa do XYZ. Só que como você tem um Y a mais, então você tem que computar esse tamanho aqui também. Só que o tamanho de y, olha para cá, para essa linha aqui de cima. Você sabe que o tamanho de y é no máximo p. Então, se você tirar o tamanho dele e colocar o p, né, você vai ter o menor igual aqui. Ó. Foi por isso que eu botei menor igual aqui. Então, x, y2z vai ser menor igual do que p ao quadrado mais p. Ok? Então, p ao quadrado é por conta do x, y, z. E o P aqui é por conta do Y que você colocou a mais. Ok, gente? Aqui está claro? Até o momento, levanta a mão aí para mim. Ok. Então, agora você tem um número aqui, né? Você pegou aqui esse número, ok? Que P ao quadrado mais P é um número, tá? Você concorda comigo? Sei lá, 1000. Aqui é 1000 aqui. Aí, se eu adicionar 1... aqui a esse cara aqui, eu vou ter um cara que é estritamente maior, tá? Então, esse P ao quadrado mais P, ele é estritamente menor do que P ao quadrado mais P mais 1. Então, só porque eu coloquei esse mais 1 aqui, eu tenho a certeza de que eu vou ter caras aqui maior, tá? Ah, professor, por que você colocou esse mais 1 então? Aí você vai saber agora, porque eu sei que P ao quadrado mais P mais 1 é igual a quem? É igual ao P mais 1 ao quadrado. Se você fizer P mais 1 ao quadrado, vai dar exatamente o P ao quadrado mais P mais 1. Okay? Então, aqui eu peguei o P mais 1 ao quadrado, que é exatamente o que eu quero. Tá? Então, aqui, ó, como eu tenho essa desigualdade aqui, ó, de P ao quadrado mais P, estritamente menor do que P ao quadrado mais P mais 1,
Então eu sei que o tamanho de x2 z vai ser estritamente menor do que p ao quadrado, não, p mais 1 ao quadrado, tá? Então aqui isso implica que p ao quadrado é menor ou igual, estritamente menor do que x, o tamanho de x, y2z, que é estritamente menor do que p mais 1 ao quadrado. O que foi que você mostrou aqui? Que o x, y2z não pode pertencer ao E, ok? Então, isso aqui implica que o x, y2z não pertence ao E, ok? Só que isso aqui é um absurdo, né? Porque aqui em cima você teve a conclusão de que de fato ele pertence, e aqui embaixo não, né? Então, isso aqui é um absurdo, portanto, não é linguagem regular. Acompanharam, gente, aqui? Quem acompanhou, levanta a mão aí. Ok, né? Tudo certo aqui? Então, por hoje é isso, tá? Vocês têm alguma dúvida aqui da nossa aula de hoje? Podemos finalizar a aula? Tudo certo, então? Pois então, beleza, tá, gente? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E até a próxima aula, tá? Valeu!